enfim, Poderá ser curto, poderá ser longo. eu acho que tudo depende do evoluir da situação. Se o problema se ficar ali pela Líbia, sinceramente, parece-me que a OPEC, na generalidade, ainda poderá resolver a situação, nomeadamente a Arábia Saudita. O problema se as tensões sociais se alastrarem a outros países, especialmente à Arábia Saudita, então eu acho que um mês é pouco e poderá ser efetivamente mais, e podemos ter aqui um problema de shortage. Já para não falar que quando estávamos a passar pelos confrontos no Egito, se falou na possibilidade do encerramento do canal do Suez e que, falando naturalmente desta limitação em termos de fornecimento, automaticamente, e é impossível não se falar também num aumento nos preços da própria matéria-prima, porque, por exemplo, se o canal do Suez fosse cortado, como se falava ainda há umas semanas, teria que haver um contorno de praticamente o Corno de África todo, Claro. até chegar à Europa, e isso representa mais custos, provavelmente mais tempo também até na própria entrega. Sem dúvida, o canal de Suez é fundamental, e neste momento as atenções estão todas viradas para a situação da Líbia, mas a verdade é que a situação do Egito ainda não está clarificada e, portanto, como é que a situação se vai desenvolver? Ainda por cima tivemos movimentações do Irão no sentido de transferir algumas forças militares para o canal do Suez. E eu acho que neste momento, enfim, toda aquela zona houve um rastilho que foi aceso. E neste momento já é impossível apagar esse rastilho. A forma como isto se vai desenvolver vai depender, eu acho que em grande parte, também da comunidade internacional, sobre como é que se pode, de alguma forma, obrigar as pessoas ou sensibilizar as pessoas a ter aqui algum sentido diplomático, no sentido de tentar resolver a situação da melhor maneira, mas o potencial. E sabendo nós, historicamente, como é que, enfim, no fundo, as populações reagem naquela zona com as várias misturas étnicas que há, religiosas, etc., o potencial de destabilização é enorme. Enfim, só referir aqui uma última coisa, especulava-se sobre uma reunião da OPEC. A OPEC, em princípio, reunirá em junho. A reunião ordinária, portanto, que está programada, será em junho. Foi dito pelo secretário-geral e pelo presidente da OPEC, neste momento está no Irão, que neste momento não faz sentido haver uma reunião de emergência. Se houver, eu acho que se nós continuarmos a ter o petróleo a subir mais enfim, mais um pouco, sei lá, aos 130, 140 dólares, eu acho que inevitavelmente vamos ter aqui uma reunião de emergência, porque então começamos a aproximar dos máximos dos 147 dólares que vimos há pouco tempo. E, portanto, a partir daí, sem dúvida que fará sentido assistirmos aqui a uma reunião qualquer de emergência, porque a OPEC terá que aumentar a produção ou tomar aqui algumas medidas, ainda que não seja necessário, porque a questão da Líbia não é assim tão fundamental, como eu referi, são 1,6 milhões de barris por dia, mas nem que seja para acalmar o mercado, porque toda esta instabilidade pode causar grandes problemas. Olhando agora para o lado de cá, para Portugal e para, nomeadamente, a apresentação de resultados da Portugal Telecom, como é que avalias estes números apresentados, sendo que se trata do maior lucro de sempre da operadora nacional? Sim, eu acho que os resultados da PT são decentes. Acho que, enfim, muito dentro das expectativas que tinham sido antecipadas. Enfim, alguns pontos negativos, nomeadamente o cash flow operacional caiu de 683 milhões em 2009 para 406 milhões. Referir também que, por exemplo, as receitas operacionais também caíram year on year, portanto, em comparação de um ano com o outro, nas duas áreas, portanto, quer no fixo, quer no móvel. Um aspecto positivo, a Portugal Telecom nesse aspecto fez bem, que foi reduzir a dívida. Portanto, neste momento, o rácio da dívida sobre o EBITDA, portanto, está nas 1,4 vezes. Agora, eu acho que na generalidade, do ponto de vista da PT, a ação está suportada pelos dividendos. Portanto, a administração já anunciou uma subida do dividendo na casa dos 3% aos 5%
todos os anos e nos anos subsequentes. O negócio da Oi ainda não está completado e, portanto, vamos ver como é que a PT vai conseguir, de alguma forma, aplicar o dinheiro que conseguiu com a venda da Vivo. É uma venda extraordinária, um grande encaixe financeiro. A questão da... É verdade que também sem este encaixe os números seriam certamente Os números muito não eram nada de diferentes. especial, sinceramente. Como eu referi, são números bastante decentes. Não são nada, sinceramente, nada de especial. Inclusivamente, enfim, a redução do cash flow operacional e das receitas operacionais, quer dizer, em comparação com o ano anterior, mostram que o negócio doméstico não está a correr nada de especial. Também, se calhar, um bocadinho fruto da conjuntura que vivemos neste momento. Olhando para a Espanha, para outra empresa que apresentou contas e que viu os lucros triplicarem e acaba por ser, na atual conjuntura, tanto em Portugal como na própria Espanha, tratando-se de uma petrolífera, a Repsol, que vê então os lucros triplicarem em 2010 num cenário já de bastantes dificuldades. Sim. À parte dos próprios resultados em si, também é um resultado que acaba por levantar alguma polémica, nomeadamente junto dos consumidores que veem os preços dos combustíveis subir. Sim, claro que sim, mas também de referir que, primeiro, a Repsol fez importantes descobertas no Brasil, provavelmente com a Galp. A Repsol vendeu 40% da Repsol Brasil à Sinopec. Portanto, 40% que lhe permitiram, desde logo, aumentar os seus investimentos na procura de mais petróleo. Como se sabe, cada vez mais as petrolíferas precisam de mais liquidez para conseguir encontrar petróleo, porque os requisitos tecnológicos e o investimento é cada vez maior. Mas a Repsol tomou aqui algumas medidas, eu diria, bastante, enfim, muito bem, nomeadamente a redução da dívida. Portanto, a dívida líquida, excluindo as operações do gás natural, caíram para 1,7 mil milhões, em comparação com os 5 mil milhões que tinha tido no ano passado, portanto, peço desculpa, em dezembro de 2009. Portanto, uma redução muito grande da dívida. A única coisa, os únicos aspectos que de alguma forma poderão limitar aqui a ação ou agir um pouco contra a ação, será desde logo o mercado doméstico espanhol, que está a atravessar, tal como no caso da PT, o mercado doméstico está a atravessar uma situação complicada, fruto das medidas de austeridade do governo espanhol. A Repsol tem alguma exposição à Líbia, ainda que de alguma forma limitada, portanto não é muito relevante, mas ainda assim tem alguma exposição à Líbia e depois o facto de, enfim, todos os investimentos que a Repsol ainda vai ter que fazer agora, especialmente na Repsol Brasil, paralelamente com a Sinopec, enfim, poderão de alguma forma reduzir aqui um pouco a liquidez disponível. De qualquer das formas, estamos completamente otimistas e é uma ação que gostamos bastante. Em tempo de crise, os investidores, os grandes investidores, tentam encontrar alternativas para fazerem investimento. Warren Buffett e mais um grupo fazem as previsões para 2011 e apontam, acima de tudo, um portfólio mais diversificado com investimentos na banca, um dos setores que estão mais em causa, e ainda as matérias-primas também em alta, e o setor da saúde. É verdade. A escola de Warren Buffett é a escola de Benjamin Graham. Era conhecido por ser um investidor em valor. Eu trouxe aqui uma frase que foi um dos maiores conselhos que o Buffett deu. Enfim, que também já era sabido e que vem completamente de encontro àquilo que o vemos fazer, nomeadamente na última crise que nós tivemos do subprime, em que o Warren Buffett comprou Goldman Sachs a 50, quer dizer, e foi público. Portanto, só não comprou quem não quis, porque soube-se que ele comprou. Então o que é que ele diz? O investidor tem que procurar discrepâncias entre o valor de um negócio e o preço de pequenas partes desse negócio em mercado. Portanto, o que é que isto quer dizer? Essencialmente, nós temos que comprar o negócio e não a ação. Não interessa se tecnicamente a ação que partiu a média móvel ou deixou de partir. Interessa acreditarmos no negócio e percebermos que, de alguma forma, o mercado não está a dar o valor
que aquela área de negócio merece, por exemplo, e portanto acreditarmos nisso. Portanto, sobretudo comprar o negócio e não comprar a ação, simplesmente porque é terça ou quarta-feira, ou é porque estamos em junho ou estamos em outubro. Enfim, isso não é relevante. E é o que o Warren Buffett tem feito. Warren Buffett, um dos maiores investimentos dele, ou o maior investimento dele, é na Coca-Cola. Eu não sei se sabes, mas Warren Buffett vendeu Coca-Colas quando era pequeno, de porta em porta. Portanto, eu acho que tem um carinho especial pela ação da Coca-Cola. E depois tem, enfim, dois, sobretudo banca, Wells Fargo e American Express. É normal, tendo em conta que o consumo privado vale cerca de 2/3 da economia, e o preço a que chegaram estas ações, eu dá-me a ideia que, enfim, estar a apostar aqui no setor financeiro e sobretudo no consumo faz todo o sentido. Eventualmente, sabendo o que o mercado está a fazer nesta última semana, se nós assistimos a uma correção mais forte, porque não recomendar aos investidores que sigam o conselho do Warren Buffett. Duarte, já voltamos a falar na segunda parte deste Mercado Global sobre outros assuntos.